estudo teológico. Então, que ela é chamada de teologia sistemática, onde se tem um sistema de ordem para se estudar. Primeiro se estuda a Bíblia, depois se estuda Deus, depois se estuda Cristo, né, que está faltando aqui, depois de Cristo, anjos, depois de anjos, salvação ou doutrina do pecado, depois doutrina da igreja, depois vai estudando a doutrina do Espírito Santo, e depois estuda, na 10ª disciplina, nós estudamos a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que nós já fizemos isso. Então, na realidade, nós aqui já estudamos o arcabouço teológico, que é a teologia sistemática. Dando continuidade aqui, por exemplo, este método estuda a teologia como um todo, nas suas áreas, como, por exemplo, exegética, histórica, dogmática, bíblica e sistemática. Agora nós vamos falar um pouco sobre essa questão da interpretação pelo um grupo literático. Eu sempre tenho conversado com vocês aqui em todas as aulas. Uma coisa eu tenho falado assim: quando você lê um texto, volte naquela época, volte naquele tempo, volte naquela cultura, volte naqueles costumes, para você poder entender todo aquele significado, porque o que está escrito hoje nas nossas mãos tem toda uma tradução para chegar o mais próximo daquilo que era a cultura daquela época, para que eu e você venhamos entender melhor as Escrituras. Temos muito, ao ponto que eu já fiz várias perguntas aqui, até enfático, dizendo assim: temos que tomar cuidado, até mesmo quando a Bíblia está falando de pedra, para saber se a pedra era pedra, ou para saber se a pedra era simbólica. Como, por exemplo, a pedra, quando você lê uma passagem na Bíblia, que a pedra é física, e quando você lê uma passagem na Bíblia, que a pedra é simbólica. Então, eu não posso, de maneira alguma, interpretar uma pedra como simbologia e uma pedra como literal. Como, por exemplo, quando nós lemos Daniel, capítulo 2, que Daniel dá a interpretação do rei, ele dá o sonho e faz a interpretação do sonho. O final do sonho vem uma pedra sem auxílio de mão, e essa pedra bate nos pés da estátua e destrói a estátua. Como interpretar isso? Aquela pedra é o quê? Ela significa o quê? Aquela pedra é literal? Aquela pedra é simbólica? Aquela pedra é uma alegoria? Aquela pedra é uma linguagem figurada? Então, como eu entender, quando eu estiver lendo as Escrituras, para entender qual é a linguagem que a Bíblia está usando ali para mim, para que eu não ensine heresia e não me torne o que nós, e na realidade sempre existiu, hereges, como você vê no Brasil e fora do Brasil. Então, como entender, ter uma interpretação disso? Eu poderia perguntar para vocês assim: me fale aí uma passagem que a pedra é pedra. Pedra física? Física. Outra pedra física? Física. Por que aquela pedra é física? Mas ali é pedra física. Eu posso falar uma coisa para você? Não. Calma. Por que a pedra é física e todas as vezes eu faço interpretações simbólicas dela? A pedra que derrubou Davi, pedra física. Então aí o que acontece? O que nós somos especialistas em pegar e dizer assim: a pedra, Jesus disse, tirai a pedra. Daqui a pouco chegamos na pedra de tirai a pedra. Então, aí eu pego aquela pedra que é literal e digo: aquela pedra significa isso, aquela pedra significa isso, aquela pedra significa isso. Nós criamos um monte de coisas sobre uma pedra física. Ué, mas nós somos... Mas a pior coisa que tem... Exatamente. Ali tirou a pedra, parou. Aí começa a Marta. Exatamente. E o assunto lá, ele é literal. Está acontecendo aquilo ali. Então, aí vem os homens e afasta a pedra. Aí, o que acontece? O exagero é colocarmos um monte de coisas em algo que é tão literal, entendeu? Tão literal. Nós temos que tomar muito cuidado. Antes de
Vamos dar continuidade aqui sobre a comparação e contraste, tá? Por exemplo, comparação envolve a associação de duas coisas iguais ou parecidas. Isso é uma comparação, né? Isto é, as palavras, frases, conceitos que são semelhantes. Isso é uma comparação. Principalmente o exemplo de 1 Samuel 13:5, a palavra como traz uma comparação, e outras palavras também são usadas, tais como igual ou tal como. Igual ou tal como. Sempre é feito aqui uma comparação. Já a questão do contraste, né, é uma ideia oposta que dá ênfase aos pensamentos, pode ser indicado por palavras, como mas ou de outra forma. Entretanto, temos excelente exemplo de 1 Samuel capítulo 1, tá? De contraste. Agora, antes de falarmos sobre as obras da carne, que é um contraste, né? O que é um contraste? As obras da carne, as obras da carne e os frutos do Espírito. Eu poderia perguntar para vocês, por que não é as obras do Espírito? E é os frutos do Espírito. Gálatas 5:19, nós vamos ler. Mas antes disso, pergunta. A parábola dos 10 talentos era 10 talentos? Vamos ler Lucas capítulo 6, versículo de número 17. Lucas 6, 17, por favor. Mateus, Marcos, Lucas 6, versículo 17. Espera ainda. Opa, ótimo. Capítulo 6, versículo... Como é que está como que está o seu título da sua Bíblia? O título. O seu. Bênçãos e o seu, irmão. A epígrafe, o título. Não, isso, eu quero saber o título, como que está o título da sua. A epígrafe que vem antes, essas letras aí em negrito. Você viu que a maioria das Bíblias é diferente os títulos? Então nós temos que tomar muito cuidado com os títulos. Isso, mas a epígrafe. Então, isso, Senhor do Sábado. Tem que ser depois. Antes, depois. Faz o seguinte, vê o 12. Antes do 12 tem alguma... antes do 12 tem o quê? Escrito. E o 12, versículo 12, o que é que tem escrito lá? Tá. Olha uma coisa importante que nós temos que tomar cuidado. Tem muitas pessoas... né? Não é só mesmo para fazer uma comparação aqui. Não, o 12 não, é só a epígrafe mesmo. E a motivação. Tá, ótimo. Olha só, tem muitas pessoas que acham que esses títulos, por falta de informação, de sentar em uma sala, acham que esses títulos são inspirados por Deus. E os títulos são, na realidade, colocados por homens para facilitar a compreensão. O problema é que quando nós lemos nas Bíblias mais antigas, quando você lê Lucas capítulo 6, versículo 18, sabe o que é que tem na epígrafe? Sermão da montanha. É porque eu queria que se tivesse mais traduções, vocês iam ver alguém que ia ter aqui alguma Bíblia com essa epígrafe. Só que aí o título é Sermão da Montanha. Aí quando você lê o 17, o que é que o 17 diz? Não, agora não, aí o 17, o versículo mesmo, plano, isso, ponto. Aí o próprio texto está dizendo que ele está descendo e ele está em um lugar plano. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Quando lemos Lucas, aproveita Lucas que você está aí aberto na sua Bíblia, venha comigo. Mas ele está num lugar plano. Não, fale de novo para mim aprender essa. É mesmo. Nós estamos perdidos com nossos líderes que não estudam as Escrituras, e meus irmãos, desculpe. Desculpe falar isso, por quê? Porque se o título é o cabeçalho, é a epígrafe antes de, ou seja, ali está anunciando que vai acontecer pós. Sim, pós o título. Antes não. Exato. Por isso que é importante. O que é que eu estou mostrando para vocês é que na hermenêutica tome cuidado, porque está cheio de títulos errados. Aí você faz como esse líder aí, felizmente pastor, eu acho, né? Que não estuda as Escrituras, não consegue fazer uma interpretação nem do título. Imagina na hora de falar. Me desculpe, eu não quero nem saber quem é. Mas se está aqui a parábola do semeador, a sequência do assunto é a parábola do semeador.
que eu estou mostrando é que eu vou mostrar títulos que estão errados e se você fizer uma aplicação ou querer pregar baseado no título, você pode se frustrar. Hã? Exatamente. Mas ela pode ser errada, como essa daqui. Vamos ver Lucas 24. Pode falar. Tem que evitar. Porque eu fiz uma leitura aqui, a maioria está diferente. Então, se eu não souber explicar. Lucas 24, por favor. O que eu posso dizer assim, ó, na minha tradução, está escrito, por exemplo, eu vou ler aqui Lucas 24, 24, 36. A epígrafe aqui, minha, é a ressurreição de Jesus Cristo. A minha, entendeu? Só a ressurreição. Então, ótimo. Então, agora nós vamos ler o versículo 36. Pode ler. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Como é que tá? Opa! É? O título? Aparece Jesus aos 11. Muito bom, obrigado, irmã. Ótimo. Como é que é? Como é que é? Judas já. Opa! Obrigado. Agora o título. Como está teu título? Você sabe? E a sua? Já está atualizado. Sabe o que é que algumas traduções mais antigas estavam? Jesus aparece aos 12. E aí, por exemplo, você viu, Cadela? Jesus aparece aos 11. Se tivesse mais traduções aqui, aí iria ler. Por isso que eu estou respondendo a tua pergunta. Exato. Porque quem faz os títulos quem está fazendo ali responsável pelaquela edição. Então, temos que tomar muito cuidado. Agora, Salmo 72, por favor. Quero fazer uma comparação. Estou sendo claro para vocês e respondendo a sua pergunta, viu? Eu não fico lendo, vamos ler o título tal. Aí daqui a pouco abre 20 pessoas, todo mundo título diferente. Salmo 72, por favor. 72. Como é que está o título? O Rei Justo? Qual está o seu título, Regis? Ótimo. Como que é? Rei Salomão? De Salomão. Olha lá. Mas não, quero que vocês olhem com olho de você. Olhe lá. Não, olhe lá. Isso, olhe lá. Certo? Olha que sério. Agora vai para o último texto vamos, o verso 20, para você ver de quem é o Salmo. Vai. Poxa, como é que está falando que exatamente, então a epígrafe está errada. O Salmo é de Davi. Estou respondendo a tua pergunta? Agora quer fechar com chave de ouro? É o Salmo mais lido do mundo? Não, é o 23. O 23 é o mais lido e o menos compreendido e ainda se faz música errada dele. Quer ver? Vamos ver aqui um contraste. Cadê? Eu falei Salmo 23, né? Como é que está o seu? E o seu? Olha o tanto de... Como é que está a sua? E a sua, irmão? Salmo davídico, né? Ótimo. Agora, vocês acompanham, por gentileza, com atenção, redobrem a atenção, nada tira a atenção de vocês, vão fazer uma leitura comigo. Estou no 24, já ia ler o salmo errado. A minha Bíblia não tem salmo 23. Estou brincando, irmão. Eu estou brincando para quebrar. Eu estou quebrando o gelo. Porque hoje, com esses títulos, só Deus. Vamos lá. Meu pai do céu. Pior que o pessoal pega só esse pontinho que pronto. O professor não sabe procurar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença, para mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Quantos de vocês já ouviram a música 100 ovelhas? Como que ela diz? Eram 100. Tava onde? Legal. E depois? Então, a ovelha se perdeu aonde? Como é que pode se perder no aprisco? Como que as ovelhas se perdiam? As ovelhas se perdem no deserto. E no deserto é a época, como se chama a época de calor? É verão, inverno, outono? Verão. Então eles pegam no verão, levam para o deserto as ovelhas para elas comerem, etc. No verão, no calor. Elas se perdem no verão, na época de calor, quando elas estão pastando. No inverno, no frio, pegam elas e colocam num aprisco. No aprisco, elas estão protegidas, não se perdem, estão lá protegidas, à noite principalmente. Mas tudo bem, nós temos que tomar muito cuidado, porque a maioria das pessoas comparam a música com o Salmo 23. Boa! Entendeu? Boa. Sim, entendeu? Então não tem conexo com a própria história do Salmo 23. Uma coisa também dá alusão ao nascimento de Jesus. Os pastores estavam no pasto. Que época era? Verão. Se eles estavam no pasto, com as ovelhas no pasto, era época de verão, porque época de chuva, de inverno, vão para o aprisco e guarda. Por isso que Jesus não nasceu, sim. Lá não. Não, lá não. Quer comparar com o Brasil, é? Olha aí, uma interpretação errada. A estação lá, não. Tô, professor? Então, como é que os pastores vão estar fora? Então, nós temos que tomar cuidado até com esses detalhezinhos para não termos problema. Agora, João 21, por favor. João 21. Vamos ver esses títulos. 21, 12. Eu já fiz uma pergunta para vocês de Paulo? Eu fiz a pergunta para vocês de Paulo? Eu perguntei se Paulo caiu do cavalo. Já, né? Mas as pessoas criam história, criam narrativa. Aí as pessoas não sentam, não leem, não estudam, né? É a mesma coisa de dizer que Eliseu foi para o céu em uma carruagem de fogo. Sim, mas se você estiver em pé, você cai. Isso. Qual é o texto que eu falei? João 21. Espera aí. Deixa eu pegar que a minha também não tem João. Espera ainda. 21, 12. É que eu abro aqui e já vai para Atos. 21. Calma, 21. Como que está seu título aí? 12. Eu quero o título. A pesca maravilhosa? Não, eu quero... a epígrafe. Não, eu falo de João 21, 12. Isso. 21. Qual é a epígrafe aí do 21? E a sua, irmã? Qual é o título que tem? Isso. Não, tudo bem, antes do 21. Até aí tudo bem, porque começa no 24. Mas e depois do 31? Depois do 31 tem alguma coisa? Olha aí, por favor. Oi? Deus abençoe, André. Obrigado pelo elogio. Sou amante da teologia. Ótimo. Agora pega o texto 15. O versículo 12. O que é que o seu versículo diz? Seu texto. De João 21, 12. Não, eu quero que ele fale primeiro. Pronto. A sua é a mesma tradução, né? Como é que é a sua? Hã? Vocês estão escutando? Agora, como é que está dizendo? Jantai, né? Agora leiam o 4 na sua tradução, irmão Regis. Ponto. Stop. Qual era o horário? Então, olha aqui para mim. Então, não se janta de manhã, né? Certo?
Então não se janta de manhã. Quer ver? Agora lê a sequência. É, o 4. Isso. Que era. Ótimo. Como é que tá a tua? Sim. Exatamente. Bom, eu quero aqui fechar aqui com... Acho que eu ia ler, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Deixa quando o pessoal tiver. Mas eu mostrei aqui alguns contrastes e algumas traduções e alguns títulos que nós temos que tomar muito cuidado no nosso estudo bíblico e teológico. Porque se nós não prestarmos atenção, quem está lendo lá, hoje, com essa insumidade de traduções, com essa insumidade de pessoas, às vezes, até sem responsabilidade. Vocês já viram aqui, eu pegar bíblias aqui, que só falta rasgarem o original para colocar na linguagem que o povo possa compreender. Tá? Então isso é muito sério nos dias atuais. Bom, agora falando sobre esse assunto aqui, um exemplo de contraste. As obras da carne e os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos ler, que nos diz assim: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, as obras da carne são manifestas, vírgula, as quais são, primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, olha o contraste. Agora uma coisa, esses dias eu falei assim, mas por que vocês... onde está a diferença de um cristão para uma pessoa que não é cristã? Nas obras. A obra da carne, a pessoa está envolvida em tudo isso. E os frutos do Espírito é um paradoxo, é exatamente o que nós estamos tratando aqui, é um contraste. Aí quando eu leio de tudo que é ruim que a carne produz, aí eu leio os frutos do Espírito. Os frutos são, vamos ler? Mas, olha aí, mas, esse mais eu poderia dizer assim, mas contra tudo isso, contra prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, peleja, dissensões, heresias, invejas, contra tudo isso, tá vendo? Isso é tudo, esses não herdarão do céu, mas tem solução sim, mas o fruto do Espírito é o oposto. Ele dá uma pausa para o que estava tratando, coloca o mas, mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Então, isso aqui é um verdadeiro contraste. Então, as obras da carne e os frutos do Espírito, tá bom? Então, isso aqui é um verdadeiro contraste. Bom, dando continuidade aqui, nenhum trecho da Bíblia apresenta um mais nítido contraste entre o modo da vida de um crente cheio do Espírito Santo e aquele que é controlado pela sua natureza, que é a natureza pecaminosa. Então, não existe outro contraste maior entre as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Bom, deixa eu só comentar um fato importante aqui desse texto. Não tem, na realidade ele tem vários, né? Mas aqui vocês podem marcar aí para vocês verem a quantidade de obras da carne, como que são, e cada obra dessa daqui, gente, na prostituição tem um monte de problemas, na impureza, outro monte, na lascívia, um monte de pecado, até as heresias e as invejas é pecado, entendeu? Até bebedices e glutonaria, comer demais, sabe? Comer demais é pecado. Será se o conceito nosso sobre obras da carne, será que não está errado? Comer excessivamente é obra da carne. Isso aqui, porque nós somos, às vezes, damos ênfase à prostituição, um pecado consumado. Olha quais obras olha o que o mundo nos oferece dentro desse globo.
tudo que é prostituição, tudo que é impureza, tudo que é lascívia e toda idolatria. Nós estamos, tudo que idolatra está dentro da obra da carne. Tudo que eu tiro do pedestal, tudo que eu tiro Deus do pedestal e coloco o homem no pedestal, eu estou exercendo um papel de idolatria, entendeu? Então, nós, às vezes, nós queremos uma imagem. Não precisa de imagem. Nós não temos imagem. Mas, às vezes, colocamos a nossa idolatria em uma pessoa, em um líder, no dinheiro, na força, no trabalho, em tantas outras coisas. Idolatramos, entendeu? Então, isso aqui é muito mais do que nós podemos imaginar. Nós queremos pegar só a parte mais pesada do assunto e não queremos trazer de volta. Feitiçaria, inimizades, como, por exemplo, isso aqui é obra da carne, toda a questão de inimizade. Isso são obras da carne e é pecado. Sabe, pessoas que geram, não é amiga de ninguém, é inimigo de todos. Tá? Emulações, ira, tem gente que vive irado, tem gente que tem dissensões, heresias, invejas. A inveja, quando nós sentimos inveja, pode pedir perdão na hora. Senhor, me perdoa. Senhor, o que é isso? Estou tendo inveja do irmão. Isso é obra da carne. Então, essas obras aqui, nós temos o hábito de dizer assim, não, é o que bebe, é o que fuma, é o que se prostitui, é bebida. Não, a lista aqui é muito maior. Agora, o texto ele é enfático em dizer, mas contra tudo isso que tem quem vive cheio do mundo é assim mesmo. Agora, quem vive cheio do Espírito Santo de Deus, aí brota, jorra a vida eterna, jorra caridade, jorra gozo, jorra paz, jorra longanimidade, bondade e fé, esperança, temperança. Tudo isso está ligado aos frutos do Espírito. E como é que você consegue isso? Como é que nós conseguimos isso? Se você não tiver uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de palavra, uma vida de comunhão, senão nós nos tornamos iguais ao mundo, sem Deus, sem paz, sem esperança. Sai uma notícia, aí eu me desespero igual a todo mundo se desespera. Sai uma informação, não. Os frutos do Espírito produzem uma temperança diferente. A minha esperança está em Deus. É totalmente o oposto, tá bom? Bom, no caso aqui, dando continuidade, Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crente, ao enfatizar que o Espírito Santo e a carne geram um conflito entre si, mas inclui, eu já falei isso, uma lista específica tanto de obras da carne, como também de frutos do Espírito. Obras da carne, no grego é char, é a natureza pecaminosa em seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após, como é que é? Então quer dizer que eu me converto, eu aceito Jesus, mas esses desejos continuam. Você não é livre. Quando a gente aceita Jesus, não para de ter, não? Pergunta? Não, a minha pergunta é, após a sua conversão, mesmo assim, o seu inimigo é o seu inimigo mortal, o nosso, as obras da carne, os desejos da visão, do campo de visão. Então, isso aqui é muito sério, porque tem muitas pessoas que estão enganadas achando, eu me converti e não vou mais ser tentado. Não, é o contrário. Nós vamos se converter e ser tentado. E o evangelho de hoje, ninguém está mais falando em tentação, em problemas. A carne é a nossa natureza pecaminosa. E ela só pode ser controlada através do Espírito Santo. Então, eu preciso ter a consciência que a natureza, a carne é a natureza pecaminosa nossa, do homem. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Agora, automaticamente, Paulo dá uma ênfase aqui em Romanos capítulo 8, sobre esta questão aqui, que a carne é o nosso maior inimigo. Bom, aqueles que praticam as obras da carne não poderão errar o reino de Deus. Olha que sério. Por isso, essa natureza carnal, pecaminosa, precisa ser resistida e modificada numa guerra espiritual contínua, ou seja, numa guerra diária que o crente trava
com o Espírito Santo e as obras da carne, com as obras da carne através do Espírito Santo. Então, se nós não tivermos... Gente, se eu perguntasse para você aqui quantos anos você tem de cristão, quantos anos você tem de cristão, quantos anos você aceitou a Cristo, você iria exatamente me relatar aqui a sua experiência no reino de Deus e com os ataques. Ou seja, se você dizer que tem 20 anos, eu estou dizendo, você tem 20 anos sendo atacado. Agora, tem uns que são bons demais, né? Não é atacado nunca. A gente é atacado e nós oramos porque somos carecedores. Ninguém ora porque é forte. Nós oramos porque somos fracos e precisamos. Fracos em relação para lutar contra as obras da carne. Não, eu sou Superman, sou Mulher Maravilha, eu sou o Thor. Não existe super-homem nem super-mulheres para lutar contra as obras da carne. Só através de oração, jejum, consagração, leitura da palavra. Próximo ponto os frutos do Espírito, por gentileza. Quando se fala em frutos do Espírito, é um contraste com as obras da carne e temos o modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama de frutos do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito Santo dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele quem? O cristão, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com o seu Criador. Romanos capítulo 8, 5, 14, 2 Coríntios 6, 6 e Efésios 4, 2 e 3. O crente pode e deve realmente praticar essas virtudes continuamente. Então, as virtudes, nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Agora, meus irmãos e alunos queridos, não tem lei para quem vive no Espírito, porque é uma vida totalmente o oposto do que o mundo oferece. E aqui não é uma historinha de A, não é uma historinha de B. Isso aqui é uma história importante. Nós estamos falando de hermenêutica, nós estamos falando de uma disciplina importantíssima. Não há lei que impeça, quando você está cheio do Espírito Santo, para viver nessa vida. Não tem cigarro, não tem cachaça, não tem droga, não tem nada que você não consiga deixar de lado e vença. Quando você realmente coloca. Aqui, por exemplo, todos nós fomos talvez viciados em alguma coisa, ou nós tínhamos práticas de alguma coisa, e quando se convertemos a Cristo, com a nossa vida constante, diária de comunhão, Ele foi nos libertando, e nos moldando e nos libertando. Nós sempre tenho, eu era eu fazia isso, não faço mais. Eu tinha prazer disso, não tenho mais prazer. Porque quando nós vivemos no fruto do Espírito, nós não temos mais prazer na vida da carne. É simples. Não importa quem nós venhamos ser. Somos filhos de pastor, neto de pastor, somos crentes novos, somos crentes velhos, de tempo. Exatamente. Isso é muito importante dentro desse assunto hermenêutico, né? Bom, um outro ponto importante é a repetição. Nós falamos de contraste, é a repetição, tá? O que é uma repetição? Bom, uma repetição é o aparecimento da mesma palavra ou das mesmas frases ou orações. Por exemplo, 5 vezes no livro de Abacuque, né? Capítulo 2 resiste à frase, ai daquele que. Aí repete, em Mateus 23, encontramos as repetições das palavras. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Estas repetições servem para reforçar uma ideia. Ai daquele, ai de vós. Não como no profeta Isaías. Sim, ai dos habitantes, o anjo, né, que vai estar pregando na grande tribulação, ele anunciará dizendo ai, são 3 ais, né? Então aqui ele quer reforçar uma. Vocês já leram Isaías, o capítulo 5, daquela história, quanto de ai que ele fala? Por exemplo,
Aqui a grande maioria, Isaías 5, por gentileza. Isaías 5, por favor. Espera ainda. Aqui nós temos em Isaías 6. Em Isaías 6, no capítulo 5, está escrito: então disse eu, ai de mim. Ele, antes dele falar esse ai, antes dele ter esse encontro com o Senhor, antes dele falar tudo isso, olha o que ele falava antes. É só nós ler, capítulo 5, versículo 8, o que é que está escrito? Diz assim, estão com ele aberto? Eu vou ler, tá? Posso ler? Posso ler? Vê se todo mundo abriu aí. É o 5, 8. Eu vou ler, tá bom? Por exemplo, diz assim, ai dos que... primeiro ai, tá vendo? Ai dele, o dele. Ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Versículo de número 11. Olha o outro ai dele, o segundo. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Olha o terceiro ai dele, versículo 18. Leiam comigo. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes de carro. Olha o quarto. O quarto está no 20. Ai dos que mal chamam o bem e ao bem o mal. O versículo... tem mais uma aqui, o quinto ai que ele fala, no versículo 21. Ai dos sábios que em seus próprios olhos prudentes diante de ti mesmo. O sexto, versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinhos, homens de poder para misturar bebida forte. Aí depois, no capítulo 6, que ele tem um encontro com o Senhor, que ele vê a visão da glória de Deus, no capítulo 6, olha só como muda. E no ano que morreu o rei Osias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Versículos 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nem vou ler o restante. Tá? Então, é muito importante nós lermos pequenos reforços, como, por exemplo, eu acabei de ler aqui uma parte, que é a única vez, irmã, que aparece Santo, Santo 3 vezes. Pode buscar. Busca aí e procura na Bíblia outra vez que tem Santo, Santo, Santo 3 vezes. Por quê? Mas ele não é santo uma? É porque tudo divino é santo. O Espírito, Deus, Jesus e o homem tem que ser. Desculpe, não tem como fugir. Eu posso até querer, mas biblicamente não tem como, porque a santidade, para o homem vencer o mundo, ele tem que ter as características da divindade. Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito é santo, e o homem tem que ser santo para poder conseguir vencer a carne. Estou sendo claro com vocês? Agora, por exemplo, deixa eu soltar aqui, antes de falar esse assunto aqui, fazer uma pergunta sobre intercâmbio. Deixa eu só ler aqui o intercâmbio, deixa eu fazer aqui, porque eu não posso perder essa pergunta, mas eu tenho que ler aqui primeiro. Peraí. Fazer uma pergunta aqui para nós. Peraí, pôr fogo na lenha. Intercâmbio. No livro de Lucas 1 e 2, encontramos intercâmbios, alterações entre os anúncios do nascimento de João Batista e de Jesus. O uso do intercâmbio reforça exatamente o contraste ou comparação. A graduação, deixa eu ler aqui, tá bom? Ocorre em passagens que repete o uso do termo graduação. Mais ou menos iguais ao exemplo de Amós 1, 6, 2, uma repetição de sentença, quando diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. Isso aqui é uma sentença, tá bom? Agora,
Antes de nós continuarmos, né? Aí, deixa eu só ler aqui. Esta mesma sentença foi repetida a Gaza, Tirom, Amon, Moabe, Judá e finalmente a Israel. O andamento da mensagem é que a condenação chega cada vez mais perto de Israel, o povo pelo qual Deus tem um interesse muito especial. E a continuação é o desenvolvimento de determinada ideia num longo texto. Isso é uma continuação. Mas antes de nós falarmos sobre continuação, eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês. A Bíblia, para todos vocês, tá? Não perde isso. A Bíblia é um livro da fé? É um livro de fé? Não estou perguntando nada aqui. A minha pergunta agora é: o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é um livro de fé? São livros, são bibliotecas de fé? Ouça a minha pergunta. Sim. O Novo Testamento é um Novo Testamento de fé. O Velho Testamento, porque a composição é Antigo e Novo. A Velha Aliança e a Nova Aliança. O pacto selado com sangue do Cordeiro. Vou perguntar mais um. Ótimo. Mas eu vou perguntar outra coisa. No Velho Testamento tem a palavra fé? Estou sendo claro, ou seja, o Velho Testamento tem a palavra aqui, ó. Quero saber se existe a palavra. Não sei. Ó, eu vou. Vamos. Ó, exatamente. Quando eu estou aqui escrevendo aqui, ó, igual eu estou escrevendo na areia, estou igual Jesus. Dando tempo. Eu estou dando tempo para vocês. Ó. Fé. Porque nós, tudo na Bíblia, nós estamos fé. Fé de Abraão, tal. Quero saber se é a palavra em português. Tem fé no Novo Testamento. Eu quero reforçar isso aqui com vocês. Estou dando tempo. Não, mas eu quero saber onde que ela está. Eu quero a palavra fé. Usa a massa cefálica aí. Ó. Eu quero a palavra fé no Antigo Testamento. Quando eu estou aqui desenhando. Estou desenhando aqui, ó. Eu quero vocês alunos. Ok, essa palavra aqui, no Antigo Testamento. Vocês que estão com a internet aí, busca aí. Tá? Vê aí. Procura aí a palavra fé no Antigo Testamento. Vocês que estão online aí também, procura a palavra fé aí no Novo Testamento. No Velho, perdão. Deixa ela dar aqui uma resposta. É? Aonde? Aê! Então abre aí a Bíblia. Abacuque, o justo. Então, só tem Abacuque. Já só em Abacuque 2 quanto? 2:4. Abacuque 2:4, de todo o Antigo Testamento. Como é? Você vê que é interessante? Mas não, calma, eu sei, mas segure. Todo o Antigo Testamento, tudo é fé, meu amigo. Lembra da aula de antropologia que nós tivemos? Que olhe, para acreditar em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, capítulo 3, precisa de fé. Acreditar que Deus criou os céus e a terra e o universo precisa de fé. Para acreditar que ele criou pelo poder da palavra, precisa fé. Acreditar que o homem foi criado por Deus do pó da terra, precisa fé. Acreditar que Deus fez Adão dormir e tirou da costela de Adão e fez a mulher, fé. Tudo é fé. Abraão capítulo 12. Isso ali é o quê? Fé. Saia do seu reduto, das suas tendas. A manifestação da ação do homem num Criador único e verdadeiro. Entendeu? Agora, aí quando nós vamos para o Novo Testamento, quantas vezes tem? Tá vendo? 205 vezes. Por isso que
as pessoas que querem ler Novo Testamento, por isso que você não vê, quando você lê, por exemplo, lê o livro de Jó, para ver se sua fé não aumenta, se ali não é pura fé tudo aquilo, mas não tem a palavra fé. Como também tem, como Esté não tem a palavra Deus, mas tem a manifestação, não tem o nome Elohim lá, Elohim, mas tem toda a ação divina de Deus na proteção do seu povo. Estou sendo claro, irmã? Tá? Então isso aqui é muito importante. Agora, quando nós lemos Hebreus, a sua Bíblia tem Hebreus? A minha eu acho que tem. 11, Hebreus 11. Como é que está a epígrafe, por favor, o texto? Qual está a sua epígrafe? Sim, ah, tá. Não, talvez a sua não tenha, porque ultimamente, do jeito que está, as traduções... Não, vai lá, eu vou esperar todo mundo achar Hebreus 11. Eu leio Hebreus na minha mente e com... João Ferreira, né? Tá certo. Vamos? Na hora que você achar, na hora que todos tiverem o que, digam amém. 11. Ok. Bora lá, eu quero que vocês leiam comigo aqui, tá? Ora, agora, desculpa, só nesse texto, olha, desculpa, eu vou encerrar nesse texto hoje, para não ir no próximo, para não dar continuidade, para a gente poder pegar com o restante do pessoal aqui, tá? A continuidade da aula. Mas eu vou encerrar com esse texto aqui. Mas eu quero mostrar, olha, para mim foi Paulo que escreveu aqui, o escritor aqui é Paulo. Para escrever assim, quando você lê as outras cartas, é um paralelismo muito grande. É uma continuação do desenvolvimento de ideias muito similar, sabe? Leiam comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, Abraão, Isaque, Jacó. 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas de maneira que aquilo logo se vê, não foi feito do que é aparente. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício maior que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, olha a fé que fala, a fé do testemunho de Abel, que fala, clama, o sangue que clama. Aí o 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho do que agrada a Deus. 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que hão de vir, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de oferecer, de receber por herança, e saiu sem saber aonde ia. Senhor do céu, vai, Lenilberto, para um lugar. Para onde, Senhor? Vai, que eu ainda vou te mostrar. Vai na fé. Isso, por isso que Abraão é considerado pai na fé, e mesmo em Gênesis 12... Então, vocês viram tanto, isso é texto. Então, faço as minhas conclusões dizendo, posso dizer? Sempre foi, pode perguntar. Sim, sim, fé. É continuidade. A fé no Antigo Testamento, no Novo, é continuidade. O Novo deu a formatação, a expressão, o vocábulo fé. Veja aí no grego o que significa fé, no grego. Por favor. Então, sempre foi fé. Pergunte ou cale-se para sempre. Fé no grego. Como vê aí vê aí o que significa fé no grego.
Deus abençoe a todos os nossos irmãos enquanto estão ali procurando e amigos que estão nos assistindo nessa aula de hermenêutica. Muito obrigado a todos. Nós estamos em uma aula do nosso seminário do CETAT, tá bom? Deus abençoe. Como nós estamos entrando em um assunto de fé, tá bom? Então, nós seguimos aqui uma sequência, mas eu agradeço a todos, a audiência, a todos os amigos de uma forma assim rica, especial. Desculpa não falar nome, porque nós estamos aqui com um grupo de alunos aqui. Obrigado. Alice, eu estou aqui dando enquanto vocês estão procurando aí, tá? Alice, Deus abençoe. Djalma, Raimundo, obrigado. Barreto, Deus abençoe. Eu não vou falar sobre o fanatismo exatamente agora aqui, porque eu estou na fé mais centralizada, numa fé mais salvadora. Quero tratar esse assunto. Mas muito obrigado a todos. Alice, obrigado a todos. Tá bom? De uma forma rica e especial. Um grande abraço a todos vocês. Vamos lá? Onde nós estávamos? Como que se lê? Hã? Deixa eu ver. Grego. Colocou fé no grego. Não, você tem que... vou explicar para todos vocês e para os alunos que estão aqui também. Você vai digitar lá, dicionário grego. E botar o nome Isso, dicionário grego. Aí você entra no dicionário grego. Aí busca na lupinha, aí você coloca a palavra fé. Porque aí eu concluo esse assunto com vocês aqui. Dizendo, sempre foi fé. Aí eu volto aqui para dizer, olha o que eu vou... Só escuta. Adão, salvo, fé. Os filhos de Adão, fé. Noé, fé. Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, fé. Os profetas, fé. Patriarcas, fé. Antigo, todo o Testamento sempre foi fé. E vem o Novo Testamento e dar a continuidade do desenvolvimento da ideia geral da fé. Fé é sensacional. Eu queria só que... Né? Vai. Exatamente. A palavra fé em grego... Coloca aqui. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante você, de vez em quando, ir no original. A palavra fé em grego é pistis e significa acreditar. Originalmente, pistis também significa harmonia, sintonia, consonância. A palavra pistis é usada para descrever a convicção da verdade de algo, ou seja, fé. No contexto religioso, a fé é uma virtude de quem acredita como verdade absoluta os princípios da sua religião, principalmente. Mas eu quero aqui só no original. No original é acreditar, é pistis, que significa harmonia e sintonia. Ou seja, com tudo que está acontecendo, você tem harmonia, fé, para acreditar no futuro. Fé, pistis, no grego, é uma harmonia com o seu Criador. Ou seja, você não está na mesma... Na minha época você não está na mesma fiação da terra. Na época, quando eu conversei com um novo crente, você não está na fiação, varão. Tem essa fiação, né? Você não está na aviação, aqui é só para quem está na aviação. Aqui, exatamente, você tem que estar totalmente ligado com o Criador, meu irmão, ligado. Porque o que está batendo, tempestade, você está aqui, em harmonia com o seu Criador. Foi no grego. Aí você digita dicionário grego, aí você pode aparecer aí um grego, aí você entra no dicionário grego, aí do Novo Testamento, aí você digita a palavra fé, aí vem o significado. É bacana, porque você pode usar essa ferramenta sempre para fazer as suas buscas dos seus estudos. Aqui, tem aluno aqui já colocando fé. Fé, tem até latim, fé em latim, fé em grego. Ok, tem aluno aqui também. Porque tem aluno já colocando aqui, obrigado. Eu não quis falar porque eu quero que vocês... Então, usa o dicionário, usa a ferramenta, isso aqui é sensacional. Quem tem harmonia, fé no Criador, você sabe qual é o exemplo que eu acho mais espetaculoso? Tem vários, mas Ana... Olha, Ana, eu acho um exemplo, uma fé tremenda. No caso de Ana. Sim, exato. E Deus depois, ela estéril, Deus dá a Samuel como filho, ela devolve a Deus
e depois Deus dá para ela mais novos filhos. Olha, gente, fé é viver, é acreditar na turbulência, literalmente. Fé o que é que Hebreus 11 diz, no primeiro texto? Como é que é? A fé... Pera. Ó, que legal. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A fé é assim, deixa eu te fazer na prática, para o pessoal aqui também ver. A fé é assim, ó. Você lê e eu faço até. A fé é o quê? Espera, mas não está vendo. É isso, é mais ou menos, eu levanto o meu pé, por exemplo, pode não ter nada, pode não ter o chão para pisar, mas eu sei que Deus vai colocar a mão e colocar chão. Isso é fé, é acreditar antecipadamente. A fé, ela me impulsiona, ela me empurra para isso. O que é que Jesus chega no mar, está lá conversando com os discípulos, com Pedro, ele aparece, os discípulos pensam que ele é um fantasma. Não, Jesus fala, sou eu, vai. Aí Pedro, isso, aí vou, escuta, calma, desacelera, come on, isso. Vamos aqui, porque a gente tem que falar para outras pessoas pegarem. Não pode ser muito rápido, não. Senão, Pedro põe o pé na água. O que é que a água faz? A água vira sólido, meu irmão. Aí ele falou, nossa. Aí Jesus falou, vem. Rapaz, ele é tremendo, não? Tem. Vem, Pedro. Aí ele... Meu irmão, você sabe o que é? Você está no mar. Aí daqui a pouco ele temeu. Quando ele temeu, o que acontece? Aí o que acontece? Não. Aí o que acontece? Ele afunda? Não, ele afundou? Aí o que foi que o mestre fez? Pegou ele. Ele olhou. Ali um exemplo muito grande de problemas. Não importa o problema que a gente esteja vivendo, viu, gente? Todas as igrejas, não só. Aí muitas vezes tem as pessoas falando da gente, assim. Aí se a gente for olhar para o lado, o outro for olhar para trás, aí ela brigando com um colega, ônibus, tudo. Principalmente, você entrou dentro do ônibus. Sim. Só foi e pisou seu pé. Se você olhou uma cara feia, a pessoa já tem uns que já querem tirar o problema, outro quer estar se doendo. Aí se você fingir que nem tá vendo ninguém pedir desculpa ali e tal, e hoje só para Homem de pouca fé. Sim. Pelo irmão que está pelo outro que está atrás. Esquecer da frente, esquecer de Deus. O foco é Jesus. Isso. E a fé é em Jesus. Posso agora... termina a sua... Eu posso fazer aqui a minha pergunta, que hoje vocês estão deixando só eu perguntar. A minha pergunta é, escuta bem, marca aí. Vou repetir, vocês já sabem. Mas eu vou aproveitar esse assunto, esse ensejo. A fé salva? A fé salva? A fé salva? Como é que é? Você viu o significado religioso de fé? Assim, o religioso, não o original. O original é outra coisa. O religioso. Você pode religiosamente estar com a sua fé no lugar errado e você ir para o inferno por causa da sua fé. A fé errada é morta. A fé sem obras é morta. E a fé depositada fora de Cristo também é errada e leva para o inferno. A fé errada, a fé que não acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a terceira pessoa da Trindade, a fé que não acredita que Jesus estava no princípio, que Jesus criou todas as coisas, que Jesus é Deus e que Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Se nós não tivermos fé, se você não tiver fé para isso, a sua fé está no lugar errado. E a nossa fé no lugar errado, ela pode não salvar, mas ela vai te condenar. Fé cega, féismo. Exatamente. A sua fé está em... Paulo falou uma coisa muito bacana, ele falou, olha, que nós não podemos colocar outro fundamento no qual já está exposto, que é
da nossa fé? Jesus Cristo. Irmão, tem que rasgar muita página da Bíblia para colocar Jesus e mais uma campanha. Jesus mais o sal, entendeu? Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais uma penitência. Jesus e mais Jesus e mais uma oração de poder. Jesus e mais alguma outra coisa. Jesus e mais isso aqui de madeira. Jesus e mais... Não, gente, é só Jesus que pode. Jesus te salvou, mas faz aqui a campanha dos 70, para poder você nos 70 ser liberto, porque seus pais pecaram, seus antepassados pecaram, e todos pecaram, e você está sofrendo um pecado hereditário. É tanta coisa absurda. Pode falar, doutor. Exatamente. É uma fé que é uma fé cega. É um cego guiando outro cego para o abismo. E olha que às vezes não é nem cego quem está na frente. Porque quem estuda as Escrituras, ele tem que saber o que é uma fé morta, e também um feísmo, e também uma fé louca, ou então até mesmo uma fé que gere o fanatismo religioso, que gere o fanatismo, aquela fé fanática. Aquilo ali nós temos que tomar cuidado. Eu morro por isso, eu faço por isso, não. Isso é a fé religiosa. Isso é a pior coisa que tem dentro do cristianismo, esse tipo de fé, porque você mata e morre por causa disso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês de uma forma rica e poderosa. Na próxima aula, vamos falar sobre clímax, marque aí, clímax, que é isso? Próxima aula, vamos falar sobre clímax, o ponto decisivo, que é um clímax. Posso até fazer uma pergunta antes, igual novela, né, para fazer para a próxima aula, dentro do próximo capítulo. Corta para mim. Se eu perguntar a vocês aqui, dentro da passagem do Mar Vermelho, meu Deus, para que eu fui fazer a pergunta e dei a resposta? Entendeu? Pensei, eu ia falar assim, qual é um clímax de Êxodo, entendeu? O clímax, ou seja, o ponto mais decisivo, que mais chama a atenção. Bonito até, ele fala, clímax, qual é o clímax de Gênesis? O clímax de Gênesis, ponto mais decisivo. Clímax do Êxodo, dentro daquela narrativa do Êxodo. Um clímax, não tem quem não fale do Êxodo que não fale da travessia do Mar Vermelho. Um clímax você está lendo um livro e é o clímax do livro. Eita, olha lá, chama ali o professor. Tá bom? Quem é que está perguntando aqui? Pode responder minhas mensagens. O que é que você precisa, professor? Fale aí que nós estamos cancelando. Que glória! Deixa eu ver. Deus é fiel. Pela fé, foi curado. Rapaz, meu querido, como é que você está? Tudo bem com você? Eita, rapaz. Não, muito obrigado. Deus abençoe. Rapaz do céu, olha aqui. Olha só. Muito obrigado, viu, meu irmão? Deus bendiga, hermano. Em nome de Jesus Cristo, la morte. Amém. Aqui, ganhando presente aqui. Ouro. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar com esse pessoal aqui. Gente, Deus abençoe. Qualquer coisa, entrem em contato comigo no nosso site, teologiaalcancetodos.com.br, ou acesse o nosso site, tá bom? Deus abençoe. Ou ligue para o nosso número 011 94946 3909. O clímax pode ser comparado a um êxtase, sim, mas é um ponto de máxima atenção, tá bom? Então, mas nós vamos estudar isso na próxima aula, infelizmente, tá bom? E se vocês nos acompanham, marque aí na sua agenda. Deus abençoe a todos vocês de uma forma rica e poderosa, tá bom? Querem estudar? Venham estudar comigo, é só vocês entrar em contato e vamos aprender a palavra de Deus. Não vamos mais ser enganados. Um abraço, gente. Fiquem todos com o Senhor Jesus.